O podcast Manual de Sobrevivência Analógica revive memórias com humor, descontração e muita nostalgia. Siga-nos no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube para não perder nenhum episódio sem precisar esperar às 2h da tarde de sábado. Salve, salve, meus nobres sobreviventes do mundo analógico! Se ajeita na cadeira, ajusta o volume e prepara o coração, porque tá começando mais um episódio absolutamente caprichado, temperado na nostalgia e com aquele cheirinho de cartucho soprado. O nosso glorioso podcast Manual de Sobrevivência Analógica. E hoje, meu amigo, hoje a gente não veio brincar não. É fita sendo encaixada meio torta, é você assoprando cartucho achando que era técnica avançada, é tarde inteira perdida tentando passar daquela fase impossível. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça, sem boia e sem medo, no universo lendário do Super Nintendo Entertainment System, o nosso querido e eterno Super Nintendo. Então já vai separando aquela memória afetiva, porque a missão do dia é pesada: relembrar e revisitar, e claro, discutir com propriedade, ou nem tanto, os 20 melhores jogos dessa máquina que basicamente moldou toda uma geração. Se prepare, porque hoje é dia de voltar no tempo. Mas antes da gente apertar o start neste episódio, deixa eu te dar o recado mais importante do dia. Se o que você procura é entretenimento, curiosidades e aquela nostalgia que bate forte, igual fase do chefão do Super Mario World, então relaxa, porque você está no lugar certo. Agora me diz, tá no trânsito? Tá lavando a louça do almoço? Tá no trabalho fingindo produtividade? Ou só tá viajando na maionese enquanto joga um joguinho no celular? Então aproveita esse momento iluminado e já faz o seguinte: se inscreve no canal do YouTube do Manual de Sobrevivência Analógica e ative o Sinex para não perder absolutamente nada quando sair um episódio novo. Ah, mas eu não curto YouTube. Sem problema, meu nobre Goomba King. Corre lá no Spotify, segue a gente e garante que nenhum episódio passe batido. Aqui não tem desculpa, tem conteúdo bom te esperando em qualquer plataforma. Começou! Lançado lá no Japão em 1990 com o nome de Super Famicom, o nosso querido Super Nintendo chegou com uma missão nada humilde: substituir o Nintendinho e encarar uma briga pesada no mercado que já estava pegando fogo. E aí vem um detalhe importante: ele era um console de 16 bits. Mas o que isso significa? Calma que eu traduzo. Naquela época, falar de bits era tipo falar de potência do motor de um carro. Sair dos 8 bits para os 16 bits não era um upgrade qualquer não, era um salto absurdo. Isso significava mais cores na tela, sons muito mais trabalhados e cenários com muito mais detalhes acontecendo ao mesmo tempo. Para quem viveu aquilo, era quase um choque visual. Agora segura essa. Aqui no Brasil, como sempre, a gente teve que exercitar a paciência. O console só chegou oficialmente em agosto de 1993, graças à Playtronic, aquela parceria histórica entre a Gradiente e a Estrela que muita gente guarda no coração. Porque o Super Nintendo não era só um videogame, ele virou cenário de infância. Era tarde comendo pipoca, era madrugada virada na casa do primo, era briga por controle, era
Deixa eu tentar mais uma vez, que nunca era só mais uma vez. E é exatamente por isso que no episódio de hoje trazemos, a partir de agora, os 20 jogos que não só definem essa era, mas que ajudaram a construir memórias que muita gente carrega até hoje, inclusive eu. Iniciamos nossa lista de hoje com um dos jogos mais inesquecíveis de todos, Donkey Kong Country 2, Diddy's Kong Quest. Olha meu inglês como está chique. O segundo título da trilogia dentro do universo Donkey Kong, lançado em 1995. Aqui você assume o controle do Diddy Kong, aquele primata mais ágil e leve, ao lado de Dixie Kong. E sim, a Dixie Kong, ela é a namorada do Diddy Kong, caso você tenha passado anos achando que eram só amigos ou irmãos. E ela não tá ali só para compor cenário não. A Dixie trouxe uma habilidade nova para a série, o famoso planar com o cabelo, que encaixou perfeitamente na jogabilidade e salvou muita gente de despencar no vazio. Agora, não se iluda, couro velho, dos 3 jogos da série Donkey Kong, esse aqui provavelmente é o mais difícil. Às vezes é só um pulo mal calculado ou um botão apertado meio segundo fora do tempo e pronto. Você já foi de arrasta pra cima, sem nem entender direito o que aconteceu. E a trilha sonora então? Escuta. Impecável, sério. É daqueles que grudam na memória e ficam ali quietinhas, só esperando 2 segundos para desbloquear um caminhão de nostalgia. E elogiar esse jogo chega a ser até meio redundante. É aquele tipo de título que praticamente todo mundo concorda que é incrível. No total, são 52 fases distribuídas em 8 mundos diferentes, com uma variedade enorme de inimigos e chefes memoráveis. Se você jogou isso aqui na infância e lembra com carinho, meus parabéns! Você teve uma infância de qualidade. Se tentou rejogar adulto e achou mais difícil do que lembrava, parabéns de novo, viu? Não é o jogo que ficou mais difícil, é você que piorou mesmo. E se tem um jogo que não tem a menor condição de ficar de fora dessa lista, é o lendário Top Gear. Lançado em 1992, ele não só virou referência, como também se consolidou como um dos maiores clássicos dos jogos de corrida, daqueles que até hoje fazem muita coisa moderna parecer sem graça. Nele, você corre em 8 circuitos espalhados por diferentes países, incluindo o Brasil, em uma experiência que, para a época, já era extremamente envolvente. E convenhamos, correr no Brasil naquele jogo era mais tranquilo do que enfrentar buraco na vida real, hein? Mas o diferencial não estava só na corrida em si. O jogo trouxe mecânicas que deixavam tudo mais estratégico. Escolha entre câmbio automático ou manual, sim, dava para fingir que você entendia de carro. Uso de turbo para ganhar velocidade no momento certo e até a necessidade de parar para reabastecer, porque até no videogame você não escapava do preço do combustível. Além disso, o jogador podia escolher entre 4 veículos, cada um com seus pontos fortes e fracos, tipo amigo em jogo de futebol de final de semana. Um corre muito, o outro só compõe elenco. E claro, tinha o modo multiplayer que transformava qualquer corrida em competição séria, daquelas que começavam na zoeira e terminavam com alguém jurando que o controle estava ruim ou travando. Visualmente, o jogo fazia bonito, mas vamos ser honestos, quem roubava a cena era a trilha sonora. E aqui não é um exagero nenhum, é uma das trilhas mais belas e perfeitas dos videogames. Não é música de fundo, é patrimônio emocional. Se tocar hoje, você automaticamente volta a ter 10 anos. Agora, um ponto curioso. Não sei se você sabia, mas Top Gear foi muito mais popular no Brasil do que em vários outros lugares do mundo. E não é difícil entender o porquê. Para começar, era fácil de pegar.
Nada de inglês complicado, nada de tutorial gigante, era ligar e acelerar. Até aquele seu amigo que apertava todos os botões ao mesmo tempo conseguia jogar, viu? Outro fator é o multiplayer. No Brasil, o videogame sempre foi coletivo. Tinha primo, vizinho, amigo, gente opinando sem jogar, e Top Gear era perfeito para isso. Corrida rápida, disputa direta e rivalidade garantida. Tem também a identificação. A gente cresceu numa época em que a Fórmula 1 dominava a TV. Então, na cabeça da criança, ali anos 90, era basicamente: sou piloto profissional, mesmo batendo em todos os carros na primeira curva. E claro, o mais importante, esse jogo estava em todo lugar. Ou você tinha, ou conhecia alguém que tinha, ou alugava na locadora. Era inevitável. No fim das contas, Top Gear não foi só um jogo de corrida, virou parte da memória coletiva. E se você nunca discutiu com alguém por causa de uma corrida nesse jogo, talvez você tenha jogado errado. Agora falo de um clássico que muita gente guarda com carinho no coração. Aladdin! Lançado em 1993, ele é um dos vários jogos da Disney que chegaram ao Super Nintendo. E vamos ser sinceros, tinha muita coisa boa ali. Não era só jogo licenciado feito nas coxas, não. Tinha qualidade. E Aladdin é um ótimo exemplo disso. A dificuldade é bem dosada. Não é um passeio no parque, mas também não é aquele tipo de jogo que te faz questionar suas escolhas de vida. Pelo menos, não o tempo todo. São 6 fases bem construídas, coloridas e cheias de inimigos. Aquele padrão clássico que prende sem cansar. O personagem também não fica parado. Aladdin corre, pula, se agacha, se pendura, um verdadeiro triatleta. E ainda usa aquele pano improvisado para planar, que, convenhamos, já evitou mais tragédia do que muito dedo nervoso no controle. E claro, tem o recurso mais subestimado dos games: jogar maçã na cabeça dos inimigos. O cara fica atordoado e aí é só pular em cima e resolver o problema. Simples, eficiente e levemente violento, do jeitinho que a gente gosta. No geral, é um jogo que acerta em tudo: jogabilidade fluida, fases criativas e aquele charme típico dos títulos da Disney da época, que sabiam equilibrar diversão com desafio. E se existe uma franquia que construiu sua fama basicamente em cima do sofrimento do jogador, essa franquia é a série Contra, e um dos maiores representantes dela é Contra 3, ou Contra 3, The Alien Wars, lançado em 1992. O jogo segue aquele estilo clássico de ação com rolagem lateral. Você anda pra frente enquanto tudo ao seu redor tenta te eliminar com uma dedicação impressionante. É inimigo vindo de todos os lados, tiro cruzando a tela inteira e você no meio disso tudo tentando entender como ainda está vivo. Ao longo das fases, você coleta diferentes tipos de armas, os famosos power-ups, que mudam completamente a forma de jogar. Tem arma mais forte, mais rápida, mais caótica, mas nenhuma delas resolve o principal problema: você ainda pode morrer em 2 segundos. E aí vem o detalhe que engana muita gente: o jogo tem só 6 fases. 6! Parece pouco, né? Parece tranquilo. Agora, tenta zerar sem morrer. Cada fase tem seu próprio chefe e, claro, nenhum deles está ali para facilitar sua vida. E o jogo ainda te dá 3 níveis de dificuldades, sendo que o fácil já vem com um leve ódio embutido. No hard, então, o jogo para de ser desafio e começa a ser vingança pessoal. Mas é justamente isso que faz o Contra 3, ou Contra 3, ser tão bom. A sensação de conseguir avançar mesmo apanhando o tempo todo é viciante. E se jogar com um amigo fica ainda melhor, porque além de dividir a missão,
você também ganha alguém para culpar quando tudo dá errado. No fim das contas, Contra 3 é um jogo honesto. Ele não te engana, não finge ser fácil. Ele só olha para você e diz: se vira, meu filho. Em Castlevania Drácula X, você assume o controle de Richter Belmont, basicamente um sujeito que decidiu encarar criaturas das trevas armado com um chicote, bem antes da tiazinha no programa H, hein? Além do chicote clássico, você ainda conta com armas secundárias como machados, facas, cruz e até água benta. Um verdadeiro kit resolve tudo, embora nem sempre se resolva. Só que o jogo não deixa você sair distribuindo golpe igual doido não. Essas armas dependem dos famosos coraçõezinhos que funcionam como uma espécie de energia. Ou seja, se gastar tudo sem pensar, vai sobrar só o chicote e uma fé meio abalada depois de algumas mortes. E falando em morte, tem inimigo que parece ter sido desenhado especificamente para te tirar do sério, e alguns chefes exigem mais paciência do que talento. É aquele tipo de jogo que testa reflexo, estratégia e principalmente o autocontrole, porque a vontade de desligar o videogame surge mais rápido que os inimigos na tela. Visualmente, o jogo manda muito bem, com cenários detalhados e aquela ambientação sombria clássica da série. E a trilha sonora nem precisa discutir. Castlevania tem um padrão tão alto nesse quesito que parece que até o sofrimento vem acompanhado de música boa, hein? Agora, se enfrentar vampiro com chicote já parece estranho, tenta explicar por que o mais difícil do jogo não é o Drácula, e sim você não perder a dignidade depois da 10ª derrota na mesma fase. Se você teve um Super Nintendo, existe uma grande chance de já ter passado horas jogando International Superstar Soccer. Esse aqui não era só popular, era praticamente obrigatório, tipo o feijão com arroz da prateleira de cartucho. Lançado em 1992, ele virou um dos maiores representantes dos jogos de futebol na era 16 bits. E não é exagero não dizer que muita coisa que a gente vê hoje nos games de futebol começou a tomar forma aqui. Na época, a sensação era de estar vendo algo extremamente realista, mesmo com jogadores que pareciam ter sido batizados com um nome gerado no aleatório. E sim, como não tinha licença oficial, os nomes eram completamente doidos. Você queria jogar com o Brasil, mas acabava escalando o Alejo, o Gomes, o Beranco. Aliás, Alejo jogou muito mais do que Pelé. Mas e se eu te contar que esta ainda não é a versão mais famosa do jogo, hein? Depois veio uma versão melhorada, o International Superstar Soccer Deluxe, que trouxe ajustes na jogabilidade e deu um tapa nos gráficos. Basicamente, pegaram o que já era bom e deixaram ainda mais viciante. O que, convenhamos, era perigoso para a produtividade de qualquer criança ou adolescente nos anos 90. E aí entra um fenômeno tipicamente brasileiro, o lendário Futebol Brasileiro 96. Um hack não oficial feito em algum calabouço da América do Sul, baseado no Deluxe, e que fez o que todo mundo queria: colocar times brasileiros, nomes em português e finalmente deixar o jogo com a nossa cara. Para quem é da geração de hoje, pensa nele como um tipo de Bomba Pet antes do Bomba Pet existir. Raiz, improvisado e com aquele charme duvidoso de fita que você nunca sabia de onde veio, mas funcionava e isso já era mais do que suficiente. E junto com isso, vieram os bordões em portunhol que ficaram gravados na mente de uma geração. Passe longo, velo passe. Grande jogada, jogo bonito. Abriu, a bota, despejou. Bom pegada. É uma falta, hein? Falta. Cartão amarelo.
cartão vermelho, expulsão, forte bomba, tirou, perigo, oi, goleiro, saiu a bola, saque do goleiro, repetição, autogol. Isso não era só narração não, meu amigo, era praticamente a trilha sonora da infância. E o jogo ainda teve atualizações como... Ronaldinho Soccer 97! E versões internacionais como... Fútbol Argentino 96! E também... Fútbol Peruano 97! Mesmo quem hoje não curte tanto jogo de futebol, naquela época se rendia fácil. Era simples, direto e absurdamente divertido. Não precisava entender de tática, não precisava saber escalar time, era só pegar o controle e sair chutando. No fim das contas, International Superstar Soccer Deluxe não foi só um jogo, foi um fenômeno. Manual de Sobrevivencia Analógica. Vamos falar agora de um jogo que talvez não seja o mais famoso da lista, mas com certeza é um dos mais divertidos, principalmente se você tiver alguém para jogar junto. Tô falando de Goof Troop, o clássico do Pateta e do Max, que foi lançado em 1993. Nele você pode escolher entre os dois personagens, o Pateta ou o Max, e no modo cooperativo, cada um assume um. E olha, esse jogo aqui é praticamente um teste de amizade disfarçado de diversão e altas aventuras. O grande destaque são os quebra-cabeças espalhados pelas fases, só que na prática funciona assim: enquanto um tá lá concentrado tentando resolver um puzzle com toda a lógica do mundo, o outro tá empurrando caixa aleatória e sabotando a operação inteira. É tipo trabalho em grupo na escola, um pensa, o outro atrapalha, e no final ninguém sabe como que deu certo. O jogo é curto, com apenas 5 fases, e dá pra zerar em mais ou menos ali 1 horinha. Ele é mais rápido do que dizer Arnold Schwarzenegger. Mas não se engane, o foco aqui não é a duração, é a qualidade. Tem algumas fases bem simples, mas outras que exigem raciocínio e principalmente coordenação. Coisa que desaparece completamente quando você está jogando com um amigo falando besteira do seu lado. E o pior, errou o movimento? Já Elvis, meu filho, volta à sala e faz tudo de novo. É aquele tipo de jogo que te ensina paciência ou te faz perder ela de vez. A missão é resgatar o bafo e o PJ das mãos de um pirata. Mas vamos ser sinceros, o verdadeiro desafio é chegar até o final sem discutir com quem está jogando com você. No fim das contas, Goof Troop ou Pateta e Max é simples, direto e extremamente divertido. Sozinho já é bom, mas em dupla vira outra experiência. Outro jogo que simplesmente não tem como ignorar nessa lista é The Mask, o famoso jogo do Máscara, aquele clássico que muita gente teve em casa ou passou o fim de semana inteiro jogando depois de alugar na locadora, já que devolver sem zerar era praticamente assumir derrota em público. Nesse jogo epopeico você controla o The Mask, um personagem completamente sem limites, e isso não é exagero. Ele pula alto, corre igual maluco, sai distribuindo soco, usa uma marreta gigante para amassar inimigo e ainda quebra partes do cenário para acessar áreas secretas. Fora a corneta e uma metralhadora absurda que parece ter saído direto de um desenho animado em surto. E o mais legal, as animações. Tudo é exagerado, caótico e muito bem feito. É aquele tipo de jogo que você ri enquanto joga, mesmo quando tá apanhando ali do adversário. Agora, não se deixe enganar pelo visual divertido. O jogo é curto, com 7 fases, mas a dificuldade é cruel. Tem inimigo que parece ter sido colocado ali só para testar sua sanidade. E o chefe final, então? Meu amigo, aquilo ali não é luta, é um teste psicológico. Demora, exige memorização e ainda te elimina em segundos se você vacilar. Até o modo fácil desse jogo é aquele tipo categoria leve sofrimento.
O modo difícil então já entra em decisão questionável de vida. No fim das contas, The Mask é aquele clássico que mistura diversão com desespero na medida certa. E se existe uma fita que era praticamente obrigatória na coleção de quem tinha Super Nintendo, era o Ultimate Mortal Kombat 3! E não era nem questão de gosto, era tipo regra não escrita. Se você não tinha essa fita, alguém ia te julgar. Esse jogo era nada mais nada menos que uma versão completa do Mortal Kombat 3. Naquela época não existia DLC, atualização ou patch não. A solução era simples, relançar o jogo melhorado. E olha, funcionava. Entraram novos personagens, ajustes na jogabilidade, mais cenários, modos extras e aquela chuva de códigos secretos que todo mundo fingia saber de cabeça. E vamos ser honestos, metade da diversão era tentar fazer o golpe especial sem saber direito como. Era baixo, frente, soco, mas você apertava tudo com tanta convicção e torcia pro melhor. O que mais chama atenção é como esse jogo atravessou o tempo sem perder a graça. Você liga hoje e ele ainda entrega tudo. Ritmo rápido, pancadaria sincera e aquela competitividade que escala rápido. Em uma jogatina com outra pessoa, então, esquece fair play. Em poucos minutos, já não é mais sobre ganhar, é sobre dar o golpe mais apelão possível e sair comemorando como se tivesse feito algo genial. Mesmo tendo apertado ali todos os botões sem saber no que estava fazendo. E claro, não dá pra falar de tudo isso de Ultimate Mortal Kombat 3 sem a menção honrosa ao Mortal Kombat 2 e ao lendário Toasty! Do nada, depois de um golpe, geralmente um uppercut, aparecia um rostinho ali no canto da tela gritando Toasty! Com uma voz completamente fora de contexto. Aquilo ali não fazia o menor sentido e talvez por isso mesmo virou icônico. O rosto daquele personagem que aparecia no cantinho era de Dan Forden, responsável pelo áudio do jogo. A origem? Uma piada interna entre os desenvolvedores que acabou virando um dos easter eggs mais famosos da história dos games. E como toda boa piada interna que dá certo, continuou aparecendo nos jogos seguintes, porque quando funciona, ninguém larga. Você sabia que 852% de quem ouve os conteúdos do Manual de Sobrevivência Analógica não se inscreve em nosso canal no YouTube ou não segue a gente no Spotify? Então, antes que eu te dê um game over, vou dar um tempo extra para você fazer isso. Tempo extra! Ih. Já vai jogar Super Nintendo? Calma, Dolores, eu já vou te dar atenção. Calma nada! É só Super Nintendo, Super Nintendo, Super Nintendo! E comigo nada! Relaxa, amor, você sabe que eu te amo. Ama nada! Antes você dizia que eu era a sua vida! Sei, Dolores, é que agora eu tenho 346 vidas. Super Nintendo, sensações incríveis, desafios inigualáveis, games antológicos. Salve! Sabe que quando o Timote vem aqui, ele não fica jogando Super Nintendo não, bobão! Bobão? É Nintendo ou nada. Voltamos com o Manual de Sobrevivência Analógica e seguindo nossa lista, temos um daqueles jogos que parecem simples até você perceber que virou caos completo. Super Bomberman 3. A franquia Bomberman já era sucesso nos anos 90 e no Super Nintendo não foi diferente. Teve vários títulos, mas este aqui, especificamente, era o tipo de jogo que grudava. Daqueles que você começava só pra testar e quando via já estava totalmente fissurado, brigando por espaço no mapa. O jogo é relativamente longo para a época, com 6 mundos diferentes, cada um com sua temática e claro um chefe no final para te lembrar que o jogo não tá ali para ser sussa não.
A dificuldade fica naquele meio termo perigoso. Não é impossível, mas também não perdoa muito erro. Jogar sozinho já exige atenção. Agora, com alguém junto, a coisa muda. E muda porque facilita e complica ao mesmo tempo. Eu não entendi o que ele falou. Sim, jogar em dupla ajuda bastante na evolução do jogo, mas também abre espaço para aquele clássico momento em que você explode o próprio amigo sem querer. Foi sem querer querendo. E todo mundo sabe que esse sem querer tem história. Foi sem querer querendo. Outro detalhe que dá um charme especial são as montarias, uns bichinhos estilo canguru que aparecem aleatoriamente quando você destrói blocos. Cada um tem uma cor e uma habilidade diferente, o que muda bastante a forma de jogar. E claro, também adiciona mais um motivo para a disputa. Além disso, o jogo é cheio de inimigos variados e situações que vão te obrigar a pensar rápido, ou sair correndo antes da própria bomba virar contra você. O que, convenhamos, acontece mais do que deveria. Agora falarei sobre um jogo que não só marcou época, mas praticamente criou um padrão. Estou falando sobre o Super Mario Kart. Lançado em 1992, este foi o ponto de partida da franquia Mario Kart, que depois virou uma das maiores máquinas de sucesso da Nintendo. E o mais curioso é que tudo começou de forma relativamente simples, mas já com ideias que funcionam até hoje. Logo de cara, você tinha 8 personagens para escolher e 24 pistas para correr. Hoje isso até parece básico, ainda mais se comparar com os títulos mais recentes como Mario Kart World, que já chegam com dezenas de personagens e pistas. Mas na época, meu filho, aquilo ali era conteúdo suficiente para gerar discussão, rivalidade e uma boa dose de frustração. E claro, não dá para ignorar os power-ups. Eles já estavam aqui desde o começo e basicamente definiram o que a série viria a ser. Não era só correr bem, era saber a hora certa de atrapalhar os outros. Você podia jogar na pista casco, banana, item surpresa, tudo pensado para transformar uma corrida tranquila em um completo descontrole. E é aí que mora a graça, porque você pode fazer uma corrida perfeita, liderar do começo ao fim e perder tudo na última curva por causa de um item bem colocado. É o típico jogo que ensina uma lição importante. Não adianta nada jogar bem se o jogo decide que você vai sofrer. Mesmo com gráficos simples, para hoje o jogo ainda diverte. Tem ritmo, tem identidade, por fim, Super Mario Kart não é sobre cruzar a linha de chegada primeiro, é sobre garantir que o outro não cruze. Se você viveu os anos 90, existe uma grande chance de você já ter ouvido alguém gritar Hadouken! No meio da sala, sem contexto nenhum. E muito provavelmente, a culpa disso aqui é do Super Street Fighter 2. A série já vinha forte, mas esta versão que trouxe 16 lutadores ajudou a cravar o jogo na memória de todo mundo. E vamos ser sinceros, o que fazia o Super Street Fighter 2 ser o rei da locadora não eram só os gráficos, eram os personagens. Ali, cada um de nós tinha o seu escolhido, seu favorito. Tinha o Ryu, o clássico, o cara que você pegava para aprender o básico. Tinha o Ken, não o marido da Barbie, o metido com aquele Shoryuken flamejante que todo mundo queria aprender a soltar. Tinha o Gaio, que era o terror de qualquer iniciante, o cara que ficava lá no canto da tela agachado, só esperando você chegar perto para te jogar no teto com o Flash Kick. Você até tentava pular, ele te mandava pro teto. Você tentava andar, ele te mandava pro teto. O Gaio era o mestre da paciência. E o que dizer da Chun-Li? A primeira mulher que a gente viu dando uma surra em muito marmanjo que se achava o tal. Ela era rápida, ela tinha o Kikoken e, claro, o chute giratório que deixava qualquer um tonto.
E tinha também os figuras, né? O Blanca, que parecia um bicho solto na sala, o Dalsin, que esticava o braço quando você achava que tudo estava seguro, e o Zangief, que era só agarrão. Se encostasse em você já era, a barra de vida ia lá pro espaço. O jogo funcionava tanto para quem queria aprender o frame data e fazer o combo de 10 golpes, quanto para quem só queria apertar o botão igual um alucinado. E a real é simples, não importava o quanto você treinasse para aprender aquele golpe ninja, sempre tinha aquele amigo que descobria o golpe mais apelão, ficava num canto da tela só repetindo a mesma coisa e transformava a partida inteira em um puro caos. Era frustrante? Era injusto? Com certeza. Mas no minuto seguinte, você estava ali jogando de novo, jurando que dessa vez ia conseguir encaixar aquele Tiger Uppercut do Sagat. Super Street Fighter 2 não era só um jogo de luta, era um teste de ego e, meu amigo, como a gente amava ser testado. Olha só, tem jogo que é bom e tem jogo que basicamente vira referência para tudo que veio depois. Super Metroid entra fácil nesse segundo grupo. Aqui a coisa já muda de tom. Não é só sobre sair andando para a direita e derrotando inimigo não, é exploração de verdade. Super Metroid é aquele tipo de jogo que te larga em um mapa enorme e fala assim: vai, anda, caminha. E você vai, volta, se perde, encontra um caminho novo, pega habilidade e percebe que agora dá para acessar aquele lugar que você viu 2 horas atrás e não fazia nem ideia de como chegar. Não é à toa, ele virou um dos pilares do que hoje a gente chama de Metroidvania, aquele estilo básico em progressão, exploração e upgrades que liberam novos caminhos. Nele você controla a protagonista Samus Aran numa missão para recuperar um Metroid. O que seria um Metroid? Na realidade era uma espécie de organismo alienígena parasita criado artificialmente no universo do jogo e que foi roubado por piratas espaciais que, claro, querem transformar a criatura em arma. Até aí parece simples, mas o jogo vai construindo o clima de um jeito que te prende. Tem momentos silenciosos, trilha sonora que dá tensão, cenários que consta a história sem precisar falar nada. É aquele tipo de experiência que te envolve sem fazer muito esforço. A dificuldade existe, mas ela não é injusta, ela te cobra atenção. Tem chefe que vai exigir leitura de padrão, paciência e principalmente aceitar que você vai perder algumas vezes até entender o que está acontecendo. Visualmente para a época era impressionante e mecanicamente então tinha coisa ali que muito jogo levou anos para copiar direito. E quando a história começa a se desenrolar mais pro final, aí você entende por que esse jogo é lembrado até hoje. Agora, sendo bem direto com você, Super Metroid não é aquele tipo de jogo que te pega pela mão. Ele te larga, te observa e basicamente pensa: vamos ver se você merece chegar mesmo até o fim. Agora a gente entra naquele tipo de jogo que muita gente chama de perfeito. E pela primeira vez, dá até para entender o exagero. Eu falo de Chrono Trigger. Lançado em 1995, traz a saga de Chrono e um grupo de personagens vindo de diferentes épocas, literalmente. A história gira em torno de viagens no tempo para impedir que uma entidade alienígena transforme o planeta em um belo cenário pós-apocalíptico no futuro. E não é só, vai lá, salva o mundo, não. O jogo brinca com paradoxo temporal, consequência de escolhas e aquelas situações que fazem você pensar: isso aqui deu ruim, hein? Será que ainda consigo consertar? E diferente de muito RPG da época, as batalhas não te jogam para uma tela separada. Elas acontecem ali mesmo, no cenário, o que deixa tudo mais dinâmico e te obriga a decidir rápido.
Nada de ficar pensando meia hora enquanto o inimigo educadamente espera. Visualmente o jogo é top. Personagens carismáticos, cenários bem trabalhados e uma trilha sonora que não acompanha, ela simplesmente gruda nos ouvidos. É o tipo de música que você escuta anos depois e seu cérebro automaticamente desbloqueia memórias que você nem lembrava que existiam. Agora um ponto importante, a história é densa. Tem muita coisa acontecendo, várias camadas e reviravoltas. Logo, perder detalhes aqui é tipo assistir filme no meio. Você até entende, mas perde metade do impacto. E sim, Chrono Trigger é aquele tipo de jogo que você termina e continua pensando nele um tempo depois. Não só pelo final, mas por tudo que aconteceu no caminho. Tartaruga, o clássico dos desenhos dos anos 80 e 90 não ficou só na TV. Invadiu contudo os cartuchos com o jogo Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time, ou aportuguesando as coisas, o jogo das tartarugas ninjas. E aqui não tinha mistério, era chegar, sair distribuindo golpe e resolver tudo na base da porrada. As tartarugas ninjas já eram um fenômeno por si só, então juntar isso com o estilo beat up, o famoso anda pra direita e resolve no braço, era praticamente garantia de sucesso. E funcionou até melhor do que precisava, viu? Aqui você escolhe entre 4 tartarugas, Leonardo, Donatello, Michelangelo e Rafael. Sim, todos com o nome de artistas renascentistas, informação útil que você provavelmente não sabia. Cada um tem a sua arma, seu estilo e aquele carisma que fazia todo mundo ter um personagem favorito. E claro, tem um modo em dupla, que começa como cooperação. E em poucos minutos vira uma disputa silenciosa para ver quem bate mais, quem pega mais pizza e principalmente quem não atrapalha mais. A dinâmica é direta, cerca de 10 fases sem enrolação. Em pouco mais de 1 hora dá até pra zerar. Isso se a parceria não virar um debate no meio do caminho por causa de um pedaço de pizza roubado. O jogo não tenta ser complexo. É ação bem feita, inimigo aparecendo sem parar e um ritmo que te prende fácil. Simples, direto e absurdamente divertido. Agora sim, vamos falar de um daqueles jogos que não tem discussão. É o clássico com C maiúsculo. The Legend of Zelda: A Link to the Past. Você assume novamente o controle do protagonista Link, com a missão nada modesta de salvar Hyrule, o reino onde toda a aventura acontece, e impedir o retorno de Ganon, que basicamente é o caos em forma de vilão. Ou seja, resolver um problema gigantesco com uma espada, coragem e uma confiança que às vezes parece até exagerada. A visão é de cima, com cenários cheios de detalhes e vida. E não se engane, isso aqui não é jogo para sair andando para frente apertando o botão não. Tem exploração de verdade. É entrar na caverna, sair, voltar depois com um item novo, descobrir caminho escondido e em vários momentos parar e pensar, tá, e agora? E é exatamente aí que ele brilha. O jogo te entrega armas principais, itens secundários e uma série de desafios que exigem mais do que reflexo. Pedem atenção, memória e um pouco de paciência. Tem lugar que só abre com o item certo, e descobrir qual é faz parte da graça, ou do leve surto, dependendo do dia. A jornada é longa, mas não cansa não. Pelo contrário, é daquelas que te puxam cada vez mais para dentro. A trilha sonora ajuda muito nisso. Aumente o som, Maestro Billy! É marcante, daquelas que você reconhece em segundos.
Os gráficos para a época também seguram bem a onda, e a história funciona, ela conduz à aventura e dá peso ao que você está fazendo. No fim, é aquilo, quem carrega o piano é o glorioso Link, resolve o problema, enfrenta o perigo, salva o dia, mas o nome na capa continua sendo da Zelda. É tipo trabalho de escola, que um faz tudo e o outro aparece só para segurar o cartaz na apresentação ou passar os slides. Tem jogo que a gente lembra e tem jogo que a gente revive. Mega Man 7, pra mim, entra fácil na segunda categoria. Era aquele tipo de fita que você colocava no videogame já meio no automático, como quem revisita um lugar conhecido. Você sabia mais ou menos o que esperava, fases desafiadoras, chefes estilosos, música marcante, mas ainda assim tinha sempre aquela sensação de vamos ver no que vai dar hoje. A estrutura não escondia o segredo, cada fase terminava com um chefe, cada chefe derrotado virava um novo poder. Uma lógica simples, mas que funcionava bem demais. Tinha algo quase infantil, no bom sentido, é claro, em sair testando habilidade nova em tudo quanto é canto. Ai, e como era bom! Visualmente, o jogo parecia mais vivo, mais colorido, mais detalhado, mais caprichado que os jogos da série Mega Man lançados anteriormente. Não era só evolução técnica, era cuidado. E a trilha sonora vinha junto, como se fosse trilha de memória mesmo, daquelas que não perdem licença, só aparecem anos depois na cabeça. De um lado tinha um Mega Man em meio a tudo, trocando de cor, de habilidade, de postura. Cada poder novo não era só funcional, era estético também. Era quase um desfile involuntário no meio de uma batalha, o herói salvando o mundo, mas com estilo. E do outro lado tinha o Dr. Willy, persistente, quase teimoso, sempre com um plano novo, sempre acreditando que dessa vez vai. Mas não vai, né? Nunca ia, mas ele continuava tentando. E talvez isso diga mais sobre ele do que sobre o jogo próprio. No fundo, Mega Man 7 não inventa a roda, ele só pegou o que já funcionava e fez o melhor. E às vezes é exatamente isso que a gente precisa. Porque no meio de tanta coisa nova, complicada e cheia de explicação, ainda existe valor naquele jogo direto, honesto, que te desafia sem pedir desculpa. Agora é hora de rock and roll, bebê! Lá em 1993, quando muita gente ainda achava que jogo de corrida era só fazer curva e acelerar, Rock and Roll Racing já colocava o caos como regra. Na realidade, o jogo era pautado no combate veicular. Traduzindo, o objetivo não era só correr, era correr enquanto todo mundo tentava acabar com você. Aqui o carro não é só meio de transporte não, é praticamente uma arma com rodas. As disputas acontecem em 6 planetas diferentes, cada um com suas próprias armadilhas, curvas traiçoeiras e oportunidades perfeitas para dar aquela ajudinha no adversário. Contra a vontade dele, é claro. E é exatamente nisso que Rock and Roll Racing brilha, e não é só sair correndo de qualquer jeito não. Conforme você vence as corridas, entra uma graninha, e aí começa a parte divertida da coisa, melhorar o carro. Dá para comprar veículos novos, reforçar a defesa e principalmente turbinar o seu arsenal, porque aqui acelerar é importante, mas estar armado é essencial. A jogabilidade é simples, com aquela visão isométrica clássica que você pega em 2 minutos. Só que largar, aí já é outra história. Quando você percebe, já está completamente envolvido, tentando ganhar na habilidade, e quando não dá, na base da sabotagem mesmo. Agora, sejamos justos, o que realmente rouba a cena é a trilha sonora. É rock de verdade, de banda conhecida, só pedrada. Você nem sabe se está ganhando pela habilidade ou porque entrou no modo piloto possuído pela guitarra.
E o que eu tô falando aqui agora não é exagero não. Tem versão de Paranoid, do Black Sabbath, Highway Star, do Deep Purple e até Steppenwolf com a icônica Born to Be Wild, tocando enquanto você tenta não explodir na próxima curva. No fim, Rock'n'Roll Racing não é sobre corrida, é sobre sobreviver, atacar, se vingar e, se der tempo, cruzar a linha de chegada. Porque aqui, meu amigo, chegar em primeiro é bom, mas deixar todo mundo pra trás em pedaços, aí já é arte. E para encerrar nossa lista com chave de ouro, ou com moedas com o rosto do Yoshi, os 2 próximos jogos falaremos do bigodudo mais famoso do reino dos cogumelos. Galera, não tem como fugir. Falar do Super Nintendo e não citar Super Mario World é praticamente um crime contra a infância. Esse aqui é o tipo de jogo que muita gente nem escolheu jogar. Ele simplesmente já vinha junto com o console. Era como baixar um programa no Baixa Aqui ou no Super Downloads e já ganhar a instalação de brinde do Baidu. Era ligar o videogame e pronto, sua vida já estava comprometida pelas próximas horas. Lançado em 1990, Super Mario World entrega um mundo gigante para explorar. São 9 mundos no total, sendo 7 principais e 2 secretos, somando 96 fases. Sim, dá para se perder bonito aqui e com gosto. Sempre tinha um caminho escondido, uma saída alternativa, alguma coisinha que você só descobria depois de muito fuçar, ou copiando o amigo mais avançado. O mais legal é que aqui a gente não tá sozinho não, contamos com a ajuda do nosso parceiro verde. Não, Maria, para com isso! O Yoshi! E vamos ser sinceros, ele não é só um coadjuvante simpático não, ele carrega o jogo nas costas, literalmente. O grande diferencial dele é a forma como lida com os inimigos. Em vez de só pular na cabeça, ele engole geral sem cerimônia. E não para por aí. O que ele engole vira ovo que pode ser arremessado para acertar outros inimigos ou ativar coisas no cenário. É tipo transformar problema em solução, de um jeito meio estranho, mas extremamente eficiente. Além disso, o Yoshi tem uma movimentação própria, mais leve, com aquele pulo que dá uma flutuadinha, o que ajuda muito na hora de alcançar plataformas mais difíceis. Parece detalhe pequeno, até você perceber que salva sua vida várias vezes. Parece um pequeno detalhe? Até você perceber que salva sua vida várias vezes. E a trilha sonora então? Icônica, daquelas que grudam no cérebro e nunca mais saem. E o jogo, no geral, ajudou a definir muita coisa que viria depois nos jogos de plataforma. Não estou falando de nostalgia, estou falando de influência real. E para encerrar com estilo, entra em cena um jogo que resolveu mudar completamente a fórmula. Super Mario World 2 Yoshi's Island. Aqui quem assume o controle da situação é o Yoshi. O Mario até aparece, mas na versão bebê cuti. E convenhamos, mais atrapalha do que ajuda, porque vira basicamente um alarme ambulante quando alguma coisa dá errado. Enquanto isso, a missão gira em torno de resgatar o Luigi bebê também, o Luigizinho, que foi sequestrado por ordem de um Bowser ainda jovem, já mostrando que o problema vinha de fábrica. A jogabilidade segue o estilo de plataforma lateral, mas com um ritmo diferente. As fases são mais trabalhadas, cheia de caminhos alternativos, segredos e objetivos extras. Não é só ir do ponto A ao B. O jogo te cutuca o tempo todo para explorar melhor e fazer tudo do jeito certo. O que na prática significa repetir fase mais vezes do que você gostaria de admitir. E aí entra o grande destaque, a estrela do espetáculo. O Yoshi
ele não resolve as coisas no soco, ele engole o problema, literalmente. Inimigo virou ovo e o ovo vira munição. Dá para arremessar, ativar mecanismos e alcançar lugares que não estão tão óbvios. É um sistema simples na ideia, mas que abre um monte de possibilidade na prática. Visualmente, o jogo vai na contramão total do padrão da época. Em vez de tentar ser realista, ele parece um desenho feito à mão, com aquele estilo que lembra rabisco de criança, só que muito bem feito. Resultado, ficou único e envelheceu melhor do que muito jogo que tentou parecer ser sério demais. A trilha sonora acompanha essa vibe mais leve, quase tranquila, só que a paz tem prazo de validade. É só o Mario bebê começar a chorar que a calma vai embora na hora. É o tipo de som que ativa um instinto primitivo de pelo amor de Deus, faz parar isso imediatamente! Pessoal, estamos encerrando assim a nossa lista maravilhinda dos 20 jogos inesquecíveis do Super Nintendo. Mas convenhamos, 20 jogos não dão conta de tudo que esse console proporcionou à nossa infância. Com certeza, ficaram de fora jogos que fizeram você passar horas e horas na frente de uma TV de tubo CCE tentando fechar ele. Então agora é contigo. Manda aí, quais os jogos do Super Nintendo ficaram de fora dessa lista? Ou quais você colocaria no lugar? Vai que isso aqui vira uma parte 2, uma continuação dessa resenha. O Manual de Sobrevivência Analógica não é sobre listas perfeitas, é sobre a gente continuar mantendo viva essa chama da nossa infância. Então, faz o seguinte, comenta lá nas nossas redes sociais qual foi o jogo que eu deixei de fora e que merece uma vaga de honra no próximo episódio. Se você curtiu essa viagem no tempo, já sabe o caminho. Acompanhe o Manual de Sobrevivência Analógica no YouTube e no Spotify. Siga-nos nessas plataformas, por favor, para não perder os próximos episódios. Escolha o seu controle e venha junto, porque aqui a nostalgia não tira folga nunca! Um abraço a todos vocês e a gente se encontra na próxima fase. Manual de Sobrevivência Analógica! Manual de Sobrevivência Analógica. Siga-nos no YouTube e no Spotify se você sabia como formatar um PC com 40 disquetes.